Vamos começar a ver agora quais são as maneiras com que a entrada e saída é realizada por meio do módulo de entrada e saída. A gente vai conversar aqui basicamente sobre o procedimento que a CPU faz para ler ou escrever algum dado para um periférico. Tem três maneiras diferentes. A gente vai começar abordando as duas mais simples e a terceira vai ficar para o final da aula, para outro tópico. As mais simples são a entrada e saída programada e a entrada e saída por interrupção. Entrada e saída programada é uma entrada e saída com que a CPU controla diretamente a execução do processamento, da transmissão dos dados. Ela tem instruções específicas para fazer entrada e saída e o processador emite um comando e aguarda enquanto o dispositivo de entrada e saída devolve a informação por meio do módulo de entrada e saída. E nisso o processador tem que ficar parado. Então, como o processador é muito mais rápido normalmente que os módulos de entrada e saída, esse é um modo de operação que ele não é muito mais usado nos computadores modernos, a não ser que sejam microcontroladores mais simples. Existe também a entrada e saída por interrupção. Ela é um pouco mais simples. O computador continua fazendo uma solicitação de entrada e saída, só que ele não espera se completar. Ele continua fazendo outra coisa. Quando o módulo ele recebe o dado, ele emite uma interrupção, que é um sinal indicando que o dado está pronto, aí a CPU volta a tratar esse dado. O último modo de operação é o modo DMA. Esse é o mais moderno. Esse é o que a CPU tem menos interação ou menos envolvimento no processo de transmissão de entrada e saída de dados. Ele envolve muito mais interação entre a memória e o dispositivo externo efetivamente. Está aqui uma tabelinha, né, desses três modos. O único que não tem interrupção é a I/O programada. Os outros têm, tanto DMA quanto por interrupção. Só que no DMA a gente tem a transferência direta entre o periférico e a memória. Quais são os comandos principais quando a gente vai fazer uma operação, quando o processador vai pedir um dado para um dispositivo de entrada e saída ou receber um dado? Existem os comandos de controle que são utilizados efetivamente para solicitar uma transação ou para preparar o periférico para fazer alguma coisa. Existem os comandos de teste, que são usados para verificar qual é a condição dos periféricos, se eles estão prontos, se o módulo de entrada e saída está pronto para realizar a operação. Aí depois tem o de leitura e escrita, que é para fazer a transmissão do dado efetivamente. E nesse contexto, quando a gente fala de transmissão de dados, tanto leitura quanto escrita, a gente tem esses três modos aqui de um diagrama bem simplificado de como é que funciona. A gente vai entrar em mais detalhes depois. Mas a I/O programada, a gente está fazendo um exemplo aqui de uma leitura, né, nesses três. A I/O programada, a CPU manda um comando de leitura, lê o estado do módulo de entrada e saída. Se o módulo não estiver pronto, ele lê de novo e fica nesse loop. Se der algum erro, ele trata o erro. Até que o módulo esteja pronto. Então, quer dizer, a CPU fica travada aqui. Quando o módulo de entrada e saída diz que o dado está pronto, aí a CPU vai fazer a leitura e depois a CPU grava esse dado na memória. Se não tiver acabado, ele faz de novo, começa tudo de novo o processo, para cada dado que vai ser lido. No processamento por interrupção, a CPU manda o mesmo comando de leitura e vai fazer outra coisa. Quando o dado está pronto, recebe uma interrupção, então a CPU não fica parada aqui, né? Aí a CPU vai tratar a interrupção. Vai verificar se houve erro, trata o erro. Se não houve erro, faz a leitura do dado pelo módulo de entrada e saída. Depois que lê o dado, grava na memória. Se tiver mais dados para ler, continua nesse loop. E o DMA, ele manda um comando de leitura
vai fazer outra coisa. Quando recebe a interrupção, simplesmente está pronto e a CPU continua usando os dados que solicitou. Alguns detalhes, então, de como a CPU faz essas solicitações. Primeiramente, os dispositivos de entrada e saída eles podem ser mapeados de duas maneiras. Eles podem ser isolados, significa que existe um endereçamento específico para dispositivos de entrada e saída. É um espaço de endereços separados. Porque a gente tinha os endereços de memória antigamente. A gente tinha lá 4 GB de memória. Esses 4 GB eram um vetorzão no qual a CPU mandava o endereço e recebia o resultado. Nesse caso, com a I/O isolada, existe um outro conjunto de endereços, a memória vai de 0 a 4 GB, o I/O também vai de 0 até 1000, sei lá, 1000 módulos de entrada e saída, 1000 periféricos, que seja. Então, o modo de acessar eles é por um endereço distinto do endereço da memória. Tem até barramentos específicos para isso. Agora, existe também a opção de mapear os dispositivos de entrada e saída juntamente com a memória. Nesse caso, alguns endereços da memória, normalmente os primeiros, vamos supor que tem 1000 periféricos, os 1000 primeiros endereços de memória são para acessar dispositivos de entrada e saída. E depois do 1000 começam os endereços de memória propriamente ditos. Quando acontece isso, mesmo os comandos de leitura e escrita de memória são usados para leitura e escrita de dispositivos. Então, isso afeta até no assembly, né, dessas duas implementações. Porque o assembly vai ter comandos específicos para fazer entrada e saída, e no outro não. Os comandos são os mesmos de memória. Por exemplo, é load word, store word. Nesse caso aqui não. Você teria que ter, por exemplo, uma interrupção, coisas semelhantes a essas. Como é que funciona uma interrupção, um processo de interrupção, quando a gente usa ela? Primeiro, normalmente o módulo de entrada e saída ele vai emitir uma interrupção. Essa interrupção não vai ser tratada imediatamente. O processador termina a execução de uma instrução, normalmente é no final do ciclo que ela vai atender a interrupções no pipeline. Recebe a interrupção e processa esse sinal. E aí ele vai dizer assim, ok, vou atender essa interrupção, vai dar um acknowledgement. Aí, dado esse acknowledgement, o processador vai salvar o estado atual, os estados do processador e também o PC e muitos outros sinais de controle importantes. Esses sinais de controle são do processo ou do programa que o processador está executando no momento. Ele vai salvar para poder continuar de onde ele parou. Aí ele carrega a rotina de interrupção, ou seja, as instruções que vão tratar dessa interrupção. Quais são essas instruções? São as instruções que vão ler o dado do módulo de entrada e saída e jogar para a memória. Ele carrega essas instruções e aí o início dessas instruções no PC e aí começa em software a executar. Vai salvar o resto do estado da máquina se precisar, algum registrador, executa as instruções da interrupção, restaura as informações que salvou e restaura o PC e o registrador de estado para continuar executando de onde tinha parado da outra vez. Então esse é o processo para executar uma interrupção. Notem que para executar uma interrupção é um processo relativamente caro, né? Ela é uma chamada de função que tem que salvar vários estados e parar o que está fazendo. Outra questão que pode ser levantada é como é que o processador sabe qual foi o periférico que solicitou a interrupção, no caso de ter mais de um, né? Aí existem algumas maneiras de fazer isso. A mais simples é, põe uma linha de interrupção para cada módulo. Aí a linha que chegou é o módulo que pediu, simples assim. Você não tem como ter ambiguidade. E aí você atende uma por uma nas linhas, você pode colocar até uma prioridade. Todos os outros 3 módulos de identificar o dispositivo não tem múltiplas linhas, tem uma linha só.
Aí como pode ser feito? Pode ser feito por meio de software. Quando a interrupção chega, o processador manda executar uma subrotina que pergunta para cada módulo se é ele ou não que levantou a interrupção. Assim que descobre qual módulo que foi, trata a interrupção corretamente. A desvantagem desse modo é que ele gasta muito tempo, ele consome muito tempo da CPU para rodar esse programa. Tem duas maneiras de resolver isso por hardware. A primeira é chamada Daisy Chain, é uma construção com que você liga um módulo de entrada e saída no outro, em sequência, numa cadeia, e aí o sinal de interrupção vai passando de um para o outro até chegar na CPU. Aí se um módulo levantar a interrupção, ele passa para frente, o segundo módulo recebe essa interrupção, passa para frente, assim por diante. Chega na CPU. Quando a CPU dá o acknowledgement, é o mesmo processo que vai fazendo, ele vai passando para trás até chegar no módulo que solicitou a interrupção. No caso, se tiver mais de um módulo que solicitou a interrupção, o que estiver mais perto da CPU é que vai ser atendido primeiro. E aí, quando chega nesse módulo que solicitou a interrupção, como é que a CPU vai identificar ele? Ele vai colocar num barramento de endereço qual é o ID desse módulo, um identificador dele, ou algum endereço para onde está a rotina para tratar a leitura de dados desse módulo. Aí, como o módulo de entrada e saída identificou qual é o periférico que levantou a interrupção, a CPU não precisa rodar um programa para fazer isso. Ela já vai ter o endereço e já vai rodar a rotina de interrupção correta. Finalmente, um parecido com esse é o árbitro de barramento. Nesse caso, todas as interrupções estão ligadas a um barramento comum e não mais em cadeia, e é muito semelhante a esse aqui. Eles também usam esse ID único, só que ao invés de estar passando para frente os sinais de interrupção e depois voltando com acknowledge em cadeia, todos eles são ligados a um barramento comum de acknowledge e de interrupção. E aí existe ou o próprio processador ou um outro módulo fica responsável para escolher qual deles vai ter prioridade ou vai poder usar o barramento para avisar a CPU. Então aí ao invés de falar com a CPU diretamente, os módulos de entrada e saída falam com esse árbitro, e aí o árbitro fala assim, não, você pode colocar a sua interrupção agora no barramento que a CPU vai te atender. E aí ele responde com esse ID único. Então essas são as 4 maneiras de se identificar qual é o periférico que está solicitando uma interrupção, né? No caso por meio dos módulos de entrada e saída. Aqui tem um exemplo de implementação de como pode ser feito, como é que foi feito no 386 a interrupção. Existiam 64 entradas para dispositivos externos e cada um desses dispositivos externos era ligado em um chip que era um 82C59A, é um controlador de interrupção. Ele recebia 8 interrupções e passava para frente apenas uma. E depois você tinha desses 8 chips, eles ligavam em um outro igual a ele, e de novo, pegava as interrupções dos 8 que vinham atrás e passavam para o processador. Então o processador recebia 1 bit apenas de instrução, de interrupção, que pode ter vindo de um dos 64 bits. Depois usavam daqueles módulos anteriores que eu mostrei para identificar qual que era o dispositivo externo que solicitou a interrupção. E esse daqui é um módulo de entrada e saída que era usado no x86 também, no 386, para fazer a comunicação com teclado e monitor. Você tinha 3 opções de dispositivos, A, B e C, 8 bits de comunicação de dados com cada um, dados e controle. Aqui era a comunicação com o barramento, tinha um barramento de dados. Aqui era só um sinal de tensão para ligar o chip. E aqui tinha os endereços, 2 linhas de endereço apenas e 4 linhas de controle. O chip select é para ligar esse
chip, esse módulo, tem o reset para reinicializar ele, read e write para fazer leitura e escrita, sinais de leitura e escrita, e o endereço para dizer qual desses 3 elementos aqui vai ser acessado com os dados. Esse módulo aqui ele podia operar tanto com A, B e C, ou podia usar A com CA para fazer um só. Aí no caso A seria os dados e CA seria sinais de controle e de estado. E mesma coisa para o B. O B de dados e B de controle e estado. E aqui é como é que ele se ligava ao teclado e o monitor. Os controles para o monitor era data ready, se tinha dado para escrever. Aqui é o acknowledge dizendo que escreveu, que pegou o dado e jogou para a tela. Aqui é para apagar a tela, aqui é para apagar uma linha. Esse chip era usado para um display de modo texto e não gráfico. E aqui é o teclado, que ele ia receber os dados, Shift e Ctrl. E aqui, quando tinha digitado alguma coisa, o acknowledge que recebeu. É bem simplão esse negócio aqui, né, esse modelo. As desvantagens do I/O programado aí por interrupção são que, primeiro, eles envolvem muito a CPU. A CPU ela fica muito ocupada tendo que tratar dos dados, inclusive na interrupção, porque para cada transmissão de uma palavra, cada palavra a CPU tinha que pedir para mandar, esperar a interrupção e devolver, e tratar o código de exceção. Além disso, o outro problema aqui é que a CPU ela tem um limite de tempo que ela consegue fazer testes e servir os dispositivos. E aí, por conta disso, precisou se acelerar muito a operação, em especial quando a gente está gravando lendo um dado do HD, mandando para a memória, ou da rede, mandando para a memória. E aí foi implementado o DMA, que chama Direct Memory Access, que é o próximo tópico que a gente vai estudar.